Semeadores! Bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Assembleia de Deus em Bangu, Ministério Madureira, pastor Sóstenes Silva e pastora Maria Cláudia. Nós estamos começando aqui já a nossa ebd.com aqui, ó, bem pra cima. Vem comigo, porque tem muita coisa boa. Tô com camisa nova, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, como é que eu vou mostrar? Não é que eu vou mostrar pra aquela câmera? Não, pra essa câmera aqui, deixa eu ver. Meu Deus do céu, opa, desculpa aqui do lado de cá. Eu vou contar a história dessa camisa aqui que eu ganhei. Assembleia de Deus em Austin, Evangelista Luiz. Vou contar a história, mas só depois da vinheta. Então até lá, prepara aí o seu coração aí, prepara a sua revista, o seu chamate, aquilo que você tiver, porque logo depois da vinheta, com o seu cafezinho, guaraná, pererê, tererê, um chamate ou uma camomila, que é o que eu estou fazendo agora. Estou deixando o café um pouquinho de lado e estou agora na base da camomila, porque nós temos um encontro na presença de Deus. Nós vamos falar sobre a lição de número 10, a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. Olha, essa lição vai dar o que falar. Se você achou que a outra criou rebuliço, essa aqui é muito mais. Prepara aí, porque tem muita coisa boa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o like, dá o glória. O YouTube não está entregando os vídeos, a gente parece que as pessoas não estão assistindo, né? Se você também parou de assistir, não está recebendo os vídeos, as notificações, comente aqui, a gente quer saber se as pessoas estão recebendo o nosso vídeo. Bom, agora aí vou dar esse intervalo para você lá na cozinha se preparar e preparar sua Bíblia também, porque tem muita coisa boa por aí. Roda a vinheta. Um agradecimento especial a todos os membros do canal Boa Semente. Se você quiser ser membro também, você vai ter vídeos exclusivos, o link está aqui embaixo. E se você for apoiador, você vai ter plano de aula toda semana no seu e-mail. Lembrando que você também pode baixar o conteúdo desse canal, mesmo você não tendo nenhum tipo de apoio, porque todo mundo aqui recebe, né, seu plano de aula, o material que é produzido pela equipe Boa Semente no nosso canal no Telegram, para quem gosta do Telegram, e também para o WhatsApp. Aqui embaixo está o link também. Ali você vai ver sobre os nossos cursos de professores, cursos de superintendente, cursos teológicos, o plano de aula gratuito também, você pode receber informação, o grupo de jovens também, que a gente grava aqui as lições de jovens. Você pode entrar em contato com a gente, nos convidar para estar na sua igreja, lembrando que a nossa agenda está aberta para fazer o fechamento na sua igreja, e tudo isso é pelo 96517-2154, aqui o canal Boa Semente, onde você recebe conteúdo onde só falamos de Jesus. Espero que você goste e entre ali e entre nos nossos grupos, pegue o conteúdo gratuito, o questionário, plano de aula, vídeos ali de chamada, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp e depois também, se você puder, seja apoiador do canal e receba um conteúdo mais aprofundado. Bora para a lição hoje, lição que está tremenda para o nosso coração. Mas antes eu não posso esquecer, essa camisa aqui eu tenho que falar no começo do vídeo, porque tem um povo que vai embora, né? Um povo que vai embora, então a gente tem que aproveitar e falar logo. Essa camisa aqui é da Assembleia de Deus em Austin, olha aí que linda, da EBD. Irmãos, que igreja abençoada. Eles fazem um trabalho de escola bíblica dominical que é exemplar. O irmão Luiz é uma das pessoas aqui da equipe Boa Semente que eu conheci, né, na internet. Olha, congregação AD Austin, superintendente Evangelista Luiz, pastor dirigente, é o pastor Moisés Santos e a missionária Venícia Porto, grandes pregadores da palavra de Deus. O pastor presidente desse campo lá é o pastor Nunes dos Santos, João Nunes dos Santos, famosíssimo, grande pastor João Nunes dos Santos, uma sumidade, um grande homem de Deus. E eu quero aproveitar aqui para deixar um abraço, deixa aqui eu fazer um abraço, porque afinal de contas, né, a gente está aqui vestindo a camisa da EBD e aproveitando, dando essa dica para você que é superintendente também, fazer aí uma camisa da sua escola bíblica dominical. Olha só, classe Gideão, classe Esther, classe Davi, classe Josué, classe Samuel, Isaac, Timóteo,
coisa linda. Quero mandar aqui um beijo grande, um abraço forte, a paz de Cristo para todos vocês, porque nos acompanham e eu tenho um carinho muito grande pelo evangelista Luiz, um dos melhores superintendentes que eu já conheci na vida, homem dedicado, amante da palavra de Deus, estudioso, ama a igreja e se dedica ao máximo. Pensa no homem que se dedica ao máximo, é ele. E eu recebi essa camisa, estou muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Um beijo grande para toda essa congregação, muito importante. Essa camisa aí, deixa eu mostrar aqui mais para vocês aqui, ó. E ela tem aqui também, nas costas também, não sei se vai dar para vocês verem aqui. A gente grava sozinho. Aí, ó, maneiro, que legal. Lá no grupo ele posta de vez em quando os trabalhos deles lá de encerramento. Olha, todo mundo tem essa camisa. Essa é uma dica muito interessante, né? Porque todo mundo tem essa camisa. E aí fica todo mundo organizado, dispensa um pouco daquele negócio de terno e gravata de manhã cedo, né? Eu acho muito legal. Eu mesmo estou querendo implementar isso lá na congregação em Senador Camará, mas não é fácil. Por isso que eu admiro muito, né? Como é que ele deve ter conseguido fazer isso num tempo tão difícil, num tempo tão complicado, como é que ele conseguiu. Meu Deus do céu, mas já... Onde... A direção... Ah, sei. Ah, tá, eles gostaram, claro que gostaram. Gostaram. Vai ver mais camisa? Ah, sim. Fechar o botão. Que botão? Ah, tá. O quê? É melhor obedecer do que sacrificar? Entendi. Tá bom, direção, tá bom. Vamos lá. A direção tá aqui. Vamos aproveitar e orar pela direção. Estamos aí pedindo oração dos irmãos aí, né? Possam nos ajudar nessa batalha aí, mas nós temos certeza que venceremos em nome de Jesus. Os irmãos aqui mais chegados do canal já sabem o que é, só preciso mesmo que você ore. Lição de número 10, a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. Texto áureo, toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus e as potestades que foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. Verdade aplicada, a igreja como instituição, como uma instituição divina que deve ser luz e sal em todas as dimensões da vida, da face da terra, sendo diferente, fazendo a diferença para a glória de Deus. Sensacional. O objetivo da lição são 3. Ensinar sobre o nosso papel diante das autoridades, conscientizar sobre o nosso posicionamento diante da sociedade e falar sobre o envolvimento em obras assistenciais. Texto de referências, Isaías 58. Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados e despedace o teu jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu o cubra e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor virá à tua retaguarda. Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na tua presença gloriosa estamos nesse momento, Pai querido, Pai amado, te agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estar na casa dos teus filhos para mais uma vez, Senhor, ministrarmos a tua palavra através da internet, desse veículo, Senhor, material, mas que nos proporciona, Senhor, essa capacidade de estarmos, ó Pai, junto com os teus filhos para podermos falar a tua palavra. Nos oriente, nos ajude para que possamos, Senhor, entender e compreender as tuas verdades eternas e que possamos, Senhor, meu Deus, ó Pai, crescer espiritualmente cada vez mais em toda a tua palavra, a fim de que sejamos perfeitos, Senhor, em todo o nosso andar e em todo o nosso caminho. Me ajuda, Senhor, a transmitir, ó Deus, aquilo que tem colocado no meu coração e que cada professor seja impactado, abençoado, tocado de forma tremenda para que possa entender, Senhor Deus, ó Pai, como ministrar
a tua graça, o teu poder, Senhor, e ajude a cada professor, ó Deus, na sua dificuldade, nos seus problemas, Senhor, para que possam, Pai querido, serem, Senhor, meu Deus, ó Pai, canal de bênção, Senhor, para todos os povos, para aqueles que lhe ouvem, para a sua igreja, ajudando o seu pastor e o seu ministério. Essas bênçãos pedimos, nós já te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Você concorda? Diga amém. Muito bem, meus irmãos, a lição de hoje é uma lição muito especial, a lição de número 10, a relevância da igreja na sociedade e sua importante função social. O texto que a gente está trabalhando aqui, né, que vai trabalhar, é Isaías capítulo 58. E Isaías capítulo 58 fala de uma questão social. Hoje o negócio vai ficar quente aqui, eu sei que vou... Bom, porque... A Bíblia vai chamar para a gente falar a verdade. Falar a verdade. Fala assim, pastor, você, às vezes, na lição passada, pega muito pesado, mas, gente, é a verdade. Está aqui, não está escrito. Eu não escrevo nada, eu sou só a voz que... Eu sou só a voz que clama no deserto. Eu não escrevo nada. É que vem e a gente comenta. Olha, então esse texto é um texto social. Essa é a primeira questão. Isaías 58, o Senhor está usando Isaías para falar que uma das dificuldades, um dos problemas de Israel, uma das, como é que eu vou dizer, um dos motivos pelos quais Deus castigou a Israel, preste atenção nisso, um dos motivos pelos quais Deus castigou a Israel foi porque ele se esqueceu que Deus está preocupado com a questão social. Deus está preocupado com a questão social, com a questão que é fundamental para que... Esse capítulo de 58, o Senhor está falando justamente sobre a reclamação que o povo de Israel está fazendo, dizendo que Deus não está ouvindo o seu sofrimento, Deus não está ouvindo o seu clamor. E o povo está jejuando, o povo está buscando, mas continuam ainda vivendo em cativeiro, vivendo em terras estranhas, vivendo ainda em calamidades, passando por dificuldades. E Deus agora usa Isaías para dizer que vocês estão jejuando, mas vocês não estão fazendo o mais importante. Se você for analisar aqui o texto de Isaías 58, que é o texto todo para a gente entender, ele começa dizendo: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz com uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó e os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus. E dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que o dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis de todo o vosso trabalho. Eis que debateis contendas, jejuais para dar punhadas impiedosamente. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que inclina a cabeça como um junco, estenda debaixo de si um pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso de jejum e dia aprazível ao Senhor? Porque havia o costume, né, de jejuar, então coloca plano de saco, coloca aquele negócio todo e finge não, né? Que o Senhor passa pela rua, as pessoas sabem que ele está jejuando, está ali, né, consternado com aquele negócio do jejum todo, né, com roupa de saco, roupa rota, né, com pó sobre a cabeça, e fala assim: vocês acham que isso está mexendo com o meu coração? Você acha que eu estou preocupado com esse tipo de jejum que vocês estão fazendo? Aí no versículo 5, né? Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, né? Faça aquelas aflições, faça aquele, até mesmo se autoflagele por causa do jejum. Versículo 6. Aí o Senhor vem dizendo qual é o verdadeiro jejum. Porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livros quebrantados e que despedace o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu o cubras e não te escondas daquele que é da tua carne?
Então o Senhor aqui, falando para ele, esse é o jejum, é você cuidar do próximo. O verdadeiro jejum é o cuidar do próximo. Deus não está dizendo, através do profeta, que você não pode fazer aquele que Deus não, que não é importante você fazer aquele tipo de jejum ritualístico, né? Que é um ritual, né? Não é, ele não está falando que você não deve fazer. Ele está falando que só esse jejum para Deus não faz sentido, porque ele deve ser acompanhado de arrependimento. E esse arrependimento não é só o arrependimento pelos seus pecados, mas também o cuidado com o outro. O cuidado com o outro é fundamental, ou seja, Deus está preocupado com as questões sociais. Então ele vai começar a dizer, e aí o texto já traz para a gente, a partir do versículo 6, ele diz qual é o jejum, que a gente liberte as pessoas oprimidas. E quando fala de libertar as pessoas oprimidas, não está falando só de demônios, de seres espirituais. Está falando de libertar pessoas oprimidas da opressão, que é a opressão social, que é da fome, que é da miséria, que é da falta, que é daquilo que as pessoas precisam, não tem, das faltas de oportunidade, da falta de emprego, da falta de saúde, falta de moradia, questões sociais. Deus está preocupado com isso. É interessante porque quando a gente fala isso, as pessoas logo jogam ou te rotulam, né, como se estivesse num campo político ou no outro campo político, ou se fosse de A ou se fosse de B, ou se fosse isso ou se fosse aquilo, como não é nem uma coisa nem outra. A questão social não deveria ser tema de partido nenhum, de grupo nenhum, nem de A nem de B. A questão social é uma questão de divina. Deus está preocupado com a questão social. Se você tem dúvida disso, se você é antigo do canal, você já conhece, você sabe que você estudou aqui com a gente os livros proféticos, profetas menores. Você viu ali que a questão social é fundamental, é o pano de fundo dos livros dos profetas menores ali, né? De Amós, de Obadias, de Oséias, a questão social está premente ali, não podemos dizer. Infelizmente, né, de uns dias para cá, todo mundo que fala de questão social é taxado de esquerdista, todo mundo que fala de questão social é taxado de comunista. Se você fala que tem que repartir o pão com o pobre, você já é demonizado. Mas, meu Deus, foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez, não é questão mas conseguiram incutir isso na cabeça da igreja com um discurso político muito refinado, ligando toda essa questão social, colando, né, essa parte da questão social à questão de partidos ou à questão de posicionamentos políticos, seja de um lado, seja de outro, e demonizando essa possibilidade. A demonização da questão social trouxe uma divisão, um racha no seio da igreja, e é por isso que muitas vezes estamos vivendo uma situação tão caótica em muitas igrejas que deixaram que a política entrasse de uma forma errada dentro da sua igreja, dentro das discussões, dentro do templo, dentro dos espaços de debate, transformaram-se em temas de pregação, transformaram-se em temas divulgados por mídias sociais, preconizando uma ideia que Deus não está preocupado com essas questões, Deus está preocupado com as questões morais. E as questões morais são o quê? O pecado. As questões morais são o casamento, as questões morais são a morte, a vida, mas não está preocupado com as questões sociais. As questões sociais é menos, porque Deus está mais preocupado com isso, e pegamos essa bandeira e em prol disso nós deixamos de lado o pobre, deixamos o órfão, deixamos a viúva, e essa é a verdadeira religião. Eu estou só começando, segura aí que eu estou só começando. A gente está só começando. Eu falei que a lição hoje era quente, eu pensei muito em gravar, mas eu falei, meu Deus, não sou eu que estou falando, sou só uma voz que está aqui, falando aqui, e é importante ensinar isso para a igreja. Quem sabe essa lição venha desfazer tantos erros que a gente tem em relação à política. De um lado tem aqueles que demonizam a política, acham que ela é do mal, que ela já que tantos males ela traz, já que tantos problemas ela traz, então ela é do mal, a gente não deve falar disso, a gente não deve tocar nesse assunto. Do outro lado, tem aqueles que acham que não, que é importante, que a gente tem que discutir isso, que a gente tem que falar sim, que a igreja tem que se envolver sim, que a gente tem que debater sim, que a gente tem que tomar o poder sim, e a gente tem nem um extremo nem outro. Está errado tanto aqueles que acham que a igreja não tem que ter a questão política, não tem que discutir política, não tem que falar de política, mas também está errado aqueles que acham que a igreja depende da política. Os que acham que a igreja tem que não tem que discutir política se enganam, porque
toda a vida, todo ser humano é político. Todas as coisas que nós fazemos é político. Toda manifestação é política. A igreja também tem a sua posição política. Não podemos ser apolíticos. É o que a gente vai aprender hoje. Vou falar na lição, vocês vão ver que eu estou aqui na lição. Não estou eu que estou inventando, está aqui na lição, está aqui na lição. Não estou eu que estou inventando, não. Então, o que a gente pode ser é apartidário. O que é ser apartidário, né? Vou falar disso depois quando entrar. Ou seja, não estou em partido nenhum. Não estou defendendo nem partido A nem partido B. Apartidário é uma coisa, mas apolítico não. Você nunca pode ser apolítico, ou seja, você nunca pode deixar de se manifestar politicamente sobre aquilo que você pensa. Então, a igreja também precisa se manifestar politicamente sobre o que ela acha. E isso é um fato. Agora, por outro lado, ela também não pode achar que a salvação dela está na política, ou seja, não, se eu não dominar a política, vão fechar a igreja. Se eu não dominar a política, vamos ser perseguidos. Se eu não dominar a política, vão criar leis contra a igreja. E Deus depende da política para poder salvar a igreja. Deus não depende de política, Deus não depende de político, Deus não depende de poder terreno. O poder está nas mãos de Deus. Deus não depende de mim, Deus não depende de você, não depende de nós. Então esse é o outro extremo que nós começamos a focar demais na questão política e deixamos as coisas espirituais. Quando na verdade a gente tem que ter as duas coisas. Temos que entender a política, temos que fazer política, mas não podemos deixar que a política faça a igreja. Gostou? Fazemos política, mas não deixamos que a política nos faça. Tá entendendo? Não, calma que tem muita coisa ainda para a gente trabalhar aqui. Não, então nós fazemos política, nós nos manifestamos politicamente, mas nós não deixamos que a política interfira nas nossas relações, porque quando a gente vai ver que é muita coisa. Bom, então, vamos lá, na lição de hoje é justamente isso que a gente vai lidar aqui, que a gente vai aprender aqui. Portanto, professora, tenha muito cuidado, você está entrando num campo minado. Porque quando você chegar na sua classe, você vai ter dois grupos de pessoas. Infelizmente, nós estamos vivendo um período de polarização, um período de radicalização, onde as pessoas querem nos rotular, ou seja de um lado, ou seja de outro. E como, na verdade, não é nem uma coisa nem outra. Nem as pessoas que defenderam A são ruins, nem as pessoas que defenderam B são ruins. Cada uma tem os seus motivos. Isso é a grande verdade. Cada uma tem os seus motivos pelos quais fez o que fez. No entanto, nós somos irmãos. E por sermos irmãos, estamos todos unidos em Cristo Jesus. Ou seja, a diferença nossa, seja de pensamento, seja de partido, seja de política, não pode dividir a igreja. E isso é um grande problema. E talvez a sua classe, queira Deus que não, mas talvez a sua classe esteja vivendo um período de divisão. Talvez a sua classe, a sua igreja esteja vivendo um período de divisão. E essa divisão afastou muita gente da igreja, seja de um lado ou seja de outro. Muita gente se afastou da igreja porque viu que a igreja estava tomando um caminho da radicalização. Ou banindo ou abraçando de forma sem fazer uma reflexão profunda sobre o que estava abraçando projetos sem pensar que aqueles projetos, a quem servia aqueles projetos, a uma causa pessoal de um político ou a causa da igreja. Essas são coisas separadas e muitos se entristeceram, perdemos muita gente. E mesmo que você está me assistindo aqui na Assembleia de Deus, eu quero dizer que a Assembleia de Deus também perdeu muita gente. Porque a Assembleia de Deus, como eu sempre digo aqui, ela está nas camadas mais populares, ela está nas favelas, ela é mais, democrática, principalmente com o surgimento das igrejas, das mega igrejas, das igrejas agora que são muito grandes, que são muito fortes, mas elas não estão nas comunidades, elas estão nos bairros. Quem continua na periferia são as igrejas pentecostais, são as igrejas da Assembleia de Deus. E essa igreja da Assembleia de Deus é constituída por pessoas pobres, por pessoas que passam dificuldade, por pessoas que vão estar ali orientadas de acordo com a sua vida, de acordo com as suas próprias necessidades. Então, muitas pessoas dessa camada, elas vão deixar as igrejas porque elas não vão se sentir representadas. Nós perdemos muito com essa divisão. Bom, então isso é só para a gente começar a questão política. Tem algumas coisas na revista que eu não concordo e eu vou mostrar para aqui que são erros que a gente comete que ao justificar o cristão na política, ao justificar o crente fazer política usando a própria Bíblia para falar isso.
como eu estou dizendo aqui, repetindo, eu acho que sim, nós temos que fazer, a igreja não pode, você e eu não podemos nos ausentar do debate político, mas nós temos que entender que alguns textos que nós usamos, inclusive aqui na revista, não servem para discutir isso, não servem para legitimar a minha ação política. E os textos que servem para legitimar a minha ação política, como esse, Isaías 58, a gente não, né? Algumas pessoas, infelizmente, a gente pode também radicalizar, despreza. O motivo pelo qual eu poderia ou deveria entrar lá para fazer a diferença, que é esse aqui, a questão social, a gente despreza. A gente fala, não, isso aí não tem que cortar, e corta tudo, aí tira tudo desse povo aí, né? E a gente se apega nas questões morais, nas questões, né, que a gente mais observa, que a gente acha que aquilo é uma coisa que avilta nossa fé. Então a gente vai fazendo isso. Bom, eu acho que e isso não é só para evangélicos, isso é para todas as religiões. Eu fico estranhando se todo mundo for, não, então católicos também vamos entrar porque nós queremos defender. Agora imagine, você que não precisa concordar comigo, mas preste atenção, me dê essa oportunidade nesse primeiro momento de você pensar. Imagine se todas as igrejas, elas começam, se todas as religiões, elas começam a entender que a política é um local onde eles vão lutar pelos seus próprios interesses. Então os católicos entram na política para lutar pela Igreja Católica. Isso é política, não está errado. Não está errado, é assim mesmo que se faz. Os muçulmanos vão entrar para a política porque vão defender a sua religião. As pessoas de religião afro, candomblé, ubanda vão entrar para a política para defender a sua religião. Os evangélicos vão entrar para a política para defender a sua religião. E aqueles que não creem em Deus, não creem em nada, os ateus vão entrar para a política para defender também aqueles que não creem em nada. E aí todo mundo vai entrar para a política para defender o seu lado. Agora imagine, digamos, que de por um acaso, muçulmanos têm a maioria das bancadas, têm a maioria das possibilidades de voto. Você gostaria de viver num país onde os muçulmanos dizem que, por exemplo, a gente tem que orar, rezar a Alá 3 vezes por dia, 6 horas da manhã, meio-dia e 18 horas da noite, temos que virar na direção de Meca e fazer a nossa oração. Imagine, é um caso hipotético, mas é só para você pensar como que a política não pode ser feita para uma religião. Nem para a minha, nem para a sua, nem para a dele. Nem para de ninguém. Ou seja, porque quando acontece isso, nós estamos ferindo a laicidade do Estado. Por quê? Porque as pessoas são livres para terem a religião que quiser e não ser imposto. Eu não sou obrigado a rezar a Alá. Eu não sou muçulmano. Então, eu não gostaria que alguém colocasse uma lei que fizesse isso, que eu me obrigasse a rezar a Alá, a orar a Alá, né, clamar a Alá, não sei nem como é o nome que se fala, a 3 vezes por dia. Imagine, isso é um caso hipotético, não existe isso, mas poderia. Ou se a gente colocasse como no Oriente Médio, a obrigação das mulheres usarem burca. Não, as mulheres estão muito peladas no Brasil, e realmente no Brasil não é fácil, né? A gente convive com essa dificuldade que talvez os europeus, as pessoas que não são brasileiras acham até muito errado a forma que as brasileiras se vestem, e a gente vai começar a dizer, não, essas mulheres, temos muitos muçulmanos, não, vamos botar uma burca nessas mulheres, botar roupão nessas mulheres. Olha, como é que a gente viveria nessa sociedade? Como é que nós evangélicos, e se a gente colocasse também o Alcorão na escola, a gente falasse, não, agora todo mundo tem que também ler o Alcorão. Imagine como é que ia ser. Bom, eu tenho certeza que você não ia gostar, tenho certeza. Eu não gostaria de viver num local assim, onde alguém me impusesse uma religião que está aí sim fere a minha religião. E se fosse também da mesma forma da religião afro, né, que eu não sou, e de repente eu fosse obrigado a a rezar, a orar, a fazer obrigações, a fazer trabalhos, a reverenciar, um exemplo. Eu nunca vi isso, mas pode ser. Imagine que fosse a maioria, então, e eles começassem a votar, porque a maioria, nós vivemos num sistema democrático, então a maioria, ela vence. Ela vota, e ela escolhe, e ela faz. Como é que a gente viveria? Como seria? Uma boa pergunta, né? Então, por que nós evangélicos estamos fazendo isso? Por que nós evangélicos estamos votando leis de acordo com a nossa Bíblia sem pensar nas outras religiões, no que os outros pensam? Estamos obrigando as pessoas a viver como as pessoas viviam naquela época. Essa lição é uma lição, por isso que eu estou falando para você, não é um tema fácil. E é por isso que a gente tem que
pensar com muito cuidado, entrar com muito cuidado. Essa é a nossa introdução. A gente está só começando. Eu estou guardando melhor. Estou guardando melhor para o que vai vir aí, que é dentro da cada tópico eu vou fazer o meu comentário aqui. Eu quero que você fique comigo. Não abandona não, continua que vai ficar melhor ainda. Se você acha que tá bom, vai ficar melhor ainda. Eu tô rindo porque eu tô alegre, que a Bíblia fala que tá alegre e ri. Quer dizer, que tá alegre e canta, ele tá cantando. Texto de referência, então, a gente já leu, e agora a gente vai aí, os hinos são 9, 11, 16, e a gente vai agora pro próximo tópico. Não abandona não, hein? Bom, introdução. A presente lição busca contribuir na conscientização do povo de Deus sobre a sua responsabilidade em todas as dimensões da vida debaixo do sol. Para tanto, se requer consciência quanto às diversas esferas da vida em sociedade e ações coerentes com a fé que professamos. Pautamos nos princípios da palavra de Deus e na capacitação e direção do Espírito Santo para a glória de Deus. Excelente. Vamos lá. Papel social do cristão e a sua participação perpassa toda a história bíblica. E aqui é que a gente tem um probleminha que a gente vai dizer. A presença de homens e mulheres de Deus no contexto de participações sociais tem seu início nos primórdios da humanidade e se dá de múltiplas formas, sendo a carreira na decisão em prol da sociedade civil com grande expressividade. Deus é o Senhor também da ordem social, que eu falei lá em cima. Deus está aqui preocupado com a ordem social. A ordem social é isso: a vida, a moradia, a habitação, o casamento, a saúde, tudo isso. Isso é questão social, Deus também está preocupado. Ele diz, Aristóteles afirma que o homem é um ser político, que eu falei para vocês, o homem faz política. Toda manifestação é política. Até mesmo quando eu falo que não só me falo manifestar, eu não vou me manifestar, eu não vou falar, isso também é uma decisão política. O homem pode ser apartidário, mas nunca apolítico. Que eu falei lá no começo, você pode dizer assim, eu não quero tomar partido nenhum, apartidário, eu não quero nem A, nem B, nem C, mas eu tenho minha posição. São duas coisas diferentes. Deus nos fez seres gregários e se relaciona diretamente conosco espiritualmente de várias maneiras. Ou seja, Deus é um ser gregário, nós somos seres que vivemos em comunidade. E só vivemos em comunidade quando nós podemos fazer a política. Ou seja, e a política, o que é a política? A política nasce na Grécia, vamos aqui, entender isso aqui. A política nasce na Grécia, o termo política nasce na Grécia, tá? Onde os filósofos, como Aristóteles e outros, vão discutir na polis. A polis era é muito bom, né, a gente quer saber história, porque a gente vê tanta gente falando besteira por aí, que aí o historiador tem que trazer a sua participação. Eu, particularmente, pensei muito em gravar isso, porque as pedradas virão, as críticas virão, mas não importa, a gente está aqui para isso mesmo. Agora, eu como historiador, como alguém que sei, não posso me calar. A política nasce na Grécia, né? No momento em que está se discutindo o destino da polis. Por isso a palavra política, a discussão que é feita na polis. A polis era geralmente um local, uma praça pública, um local onde somente os homens, lembrando bem, podiam discursar. E aqueles homens, e a sociedade se dividia em mulheres, escravos, homens livres e os bem-nascidos. Os bem-nascidos. Os bem-nascidos eram os cidadãos. Para ser cidadão tinha que ser homem, para ter cidadão tinha que ser, todos eram brancos, logicamente, porque é a Grécia, então eles tinham que ser livre, e tinha que ter renda. Então esse era um cidadão. E somente esse cidadão ele poderia gozar dos benefícios da cidade. E esses homens, também chamados de homens bons, se reuniam na polis, que era o local da discussão política, onde se dava a vida social, onde se discutia o rumo da cidade ou até mesmo da nação. Os homens que falavam, que discursavam, chamados de oradores, eles eram os chamados mais tarde, vão chamar mais tarde aqueles políticos, que vão defender a sua visão para a cidade. Então é ali que nasce. Então essa palavra, ela é bem depois do contexto bíblico, só para a gente começar a entender. Então, não existe a ideia de política ainda no contexto do Antigo Testamento, não é mais em Israel, ok? Ok? Isso é só para a gente começar. Mas, enfim, não tem problema a gente aplicar esse conceito de política, porque, apesar do conceito ter nascido na Grécia, bem depois,
Isso não quer dizer que essa discussão, essa luta não tenha sido feita antes. Então, eu posso dizer também que se estava fazendo política. Quando você está dizendo ali sobre Mardoqueu, Mardoqueu, né, na Pérsia, né, Radassa, está ali acontecendo uma questão política. Quando você vê o reino da Babilônia, que nem é Israel, tem uma questão política ali. Então, a gente não pode negar. O Egito tem uma questão política, tem a defesa de princípios, tem a ideia que está ali sendo discutida, que está sendo colocada, administrativa, para bem da cidade, para o grupo social. Então, não é errado dizer que, embora a política tenha nascido depois, o termo política, a gente não pode, embora dizer que tudo aquilo que se faça para trás é política. O que a gente não pode fazer é confundir, é dizer que para esse tempo atrás, do surgimento da palavra política, aqueles homens eram políticos, porque eles não eram políticos. Eles não eram políticos. José não era político. Daniel não era político. Era uma outra coisa. Eles eram funcionários do Estado. Eles não foram eleitos pelo voto para fazer alguma coisa. Não foram nomeados assim politicamente para fazer ações para o Estado. É diferente. É essa que é os problemas. É a primeira diferença. A segunda diferença é que não se vivia uma democracia. A política, ela nasce dentro de um contexto de democracia, porque a Grécia é democrata. É por isso que a demos é a ideia da democracia, a vontade do povo. Então esse povo representava, escolhia os seus oradores, escolhia os seus representantes para irem a polis discursar em prol daquilo que eles achavam certos. Então os artesãos elegiam alguém, os comerciantes elegiam alguém, os homens bons elegiam alguém. Esses homens eram chamados de senadores. Senators são aqueles mais antigos, eram geralmente homens velhos já, sexagenários, que eram os mais reconhecidos da sociedade. Eles eram escolhidos, tanto na Grécia quanto na Roma, para poder falar em público. Eles eram senadores, eles que tomavam as decisões, representando as classes que votavam nele. Lá, se você quiser entender mais sobre isso, eu posso gravar um outro vídeo. Se você ficar com dúvida ainda, a gente pode falar bastante sobre isso. Acho que é muito interessante aqueles que quiserem se aprofundar. O apóstolo Paulo, agora já no Novo Testamento, século I, apóstolo Paulo, ao passar por esse mundo greco-romano, ele vai em Éfeso e ali ele descobre um local chamado Polis. Ou seja, por que era o Polis? Porque era um local também, o Aerópago, na verdade, era um local onde se discutia. Os oradores se apresentavam ali. Os oradores iam discutir política. Ali já existia o conceito de política nesse momento de Paulo. O conceito de Paulo sim, mas no Antigo Testamento não. Mas enfim, e aí tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele vai tomar a palavra, ele fala assim, vocês estão cultuando a vários deuses. Ele falou assim, vou falar a linguagem deles, aqui só tem homem sábio, eu também não sou bobo. E ele começa a falar, esse Deus aí, o Deus desconhecido, que vocês falam aí, estão adorando aí, é o Deus verdadeiro. Ele começou a pregar lá e o povo começou a ficar, olha, nunca vimos um homem falar com tanta eloquência, porque ali é um discurso político que ele está fazendo ali, religioso, mas político, marcando uma posição dele. Agora, a gente não pode dizer, então, que aqueles homens do Antigo Testamento também são políticos, porque essa ideia nem existia na cabeça de Israel, e que a política nasce no contexto de democracia, ou seja, da representação da vontade do povo. E em Israel, na Babilônia e no Egito não havia democracia, era uma teocracia, ou seja, a vontade não era a vontade do povo, eles não estavam ali para representar o povo, eles estavam ali para representar a Deus. É uma teocracia, não é uma democracia. Portanto, não é para a gente fazer a conexão das duas coisas. É aí que eu falei que tem uns probleminhas que a gente vai mostrar, mas você, como bom professor, vai aprender hoje comigo aqui. O Senhor tem um propósito para todas as pessoas, isso vai direcionar a nossa jornada na vida. Toda autoridade procede de Deus, Romanos 13:1. Então isso aqui é muito importante, né? Toda autoridade procede de Deus, amém, toda autoridade procede de Deus, mas é toda mesmo. E quem é a autoridade? Que o apóstolo Paulo está falando, pregando lá. Quem é a autoridade? A autoridade não é só aquele que você elege, a autoridade é toda aquela que foi constituída como autoridade. O professor é uma autoridade na sala de aula. O policial é uma autoridade quando está no seu trabalho, no seu serviço. O juiz é uma autoridade judicial. O pastor é uma autoridade espiritual. O político é uma autoridade social.
O deputado é uma autoridade na sua esfera. O prefeito é uma autoridade dentro da cidade. O presidente é uma autoridade. E os ministros? Os ministros também são autoridade. O Tribunal Superior Regional Eleitoral é uma autoridade, o Tribunal do STF é uma autoridade, todos são autoridades. Mas quando a gente não tem essa leitura, a gente fala assim, não, autoridade é só o presidente, ou autoridade é só o governador. Não, autoridade é todo aquele que foi investido de cargo público. E ele está dizendo aqui, ó, não sou eu que estou dizendo, toda autoridade é constituída por Deus. Então, se é autoridade, nós temos que respeitar. Se nós gostando ou não daquilo que foi falado, daquilo que foi colocado, nós temos que respeitar. E aí, quando a gente usa 2 pesos, 2 medidas, quando a autoridade concorda com o que a gente faz, a gente não, tem que tirar a autoridade. Quando ela concorda, não, tem que respeitar a autoridade. Se for crente, a gente respeita a autoridade. Se for ímpio, a gente não vai respeitar a autoridade. Aí a gente vai contra a própria o que a Bíblia está falando. Toda autoridade procede de Deus. Se é boa, se é ruim, é outro contexto. Quando o apóstolo Paulo escreve sobre isso, sobre a autoridade que vem de Deus, ele está falando sobre o governo greco-romano, representado por Roma, que tá dominando. E ele está escrevendo, olha só como é que são as coisas. Vamos lá, vem comigo, tá ficando bom. Ele está escrevendo dentro de um contexto de perseguição, de luta, de abandono, que Israel está sendo dominado, ele é judeu, né, mas tem cidadania romana, mas Israel está vivendo, sendo penalizado, sendo o quintal da casa dos romanos. Não tinha o seu próprio governo, não tinha, tudo era César, tudo era o imperador. E ele está dizendo, olha gente, nós temos que respeitar. E sabe quem ele está falando? Está falando de Nero. Nero foi um dos governos mais terríveis que o Império Romano teve. Foi Nero que em 64 vai colocar fogo em Roma. E ele vai culpar os cristãos, e por conta da culpa dos cristãos, que ele vai culpar em 64, milhares de cristãos vão ser mortos no Coliseu, vão ser perseguidos, inclusive o apóstolo Pedro vai morrer, e depois o apóstolo Paulo também vai morrer, por causa da autoridade que ele próprio está defendendo. Aí, que coisa! É porque o apóstolo Paulo entende que a vida dele não está na mão da autoridade. Ele entende que a vida dele, a vida espiritual dele, o corpo sim. Por isso ele fala, não teme um homem que mata o corpo, mas não tem poder para fazer na alma, mas tema a Deus. Porque ele tem o poder para fazer as duas coisas. Então o apóstolo Paulo não está preocupado com Nero. Nero não tem medo de Nero, não tem medo de César, não tem medo de ninguém. Vamos obedecer, nós não andamos errado e nós não fazemos nada de errado. Portanto, aí ele fala, meu Deus, saber do céu, fresquinho agora. Ele fala que toda autoridade é constituída e aquele que anda na lei não tem medo da lei. Então, se você não anda certinho, você não tem medo de autoridade, porque você anda na certo. A autoridade fala, mas você só está cumprindo aquilo que você já faz, então você não tem medo de autoridade. O pastor Paulo está falando, não tenho medo de Nero, não tenho medo de César, não tenho medo de ninguém, porque eu ando na luz, eu ando na lei, eu faço o que eu devo fazer. A minha consciência é cristã. Mas se um dia ele me perseguir por amor ao evangelho, que eu morra, porque para mim morrer é Cristo e o viver é Cristo, desculpa, corta a direção. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Já estou oferecido em oblação. A minha alma já está com Deus. Ele só vai matar o corpo, mas a minha alma vai prosseguir. A minha vida é vida eterna, está em Cristo. O Nero não tem poder para me matar, não. Ele mata o corpo, mas aqui continua. Não estou nem preocupado. A lei que ele quiser botar não vai me infligir. Se tiver que morrer, eu morro. É isso que a igreja perdeu. Ah, Senhor, que dor. Então é isso que a igreja, esses últimos anos, né, ela se viu tão digladiada, tão dilacerada por conta dessas dores. Então ele está falando aqui, ó, toda autoridade, não é só aquelas que eu gosto não, é aquelas que eu não gosto também, elas passam a ser uma autoridade. Aí você fala assim, tá vendo? Então a gente tem que ter cuidado com as autoridades. Eu concordo. Beleza, você tem que votar nas autoridades que estão coadunadas com o teu pensamento, com o nosso pensamento. E isso é lógico, isso é até inteligente, né? Eu não vou votar numa pessoa que ela vai ir contra o que eu penso ideologicamente, o cristão, né? Bom, eu não vou fazer isso. Isso é correto. Agora, uma vez que foi votado, que a maioria escolheu, eu tenho que obedecer. Ela é uma autoridade e eu preciso orar. A Bíblia manda por ela. Mas orar para quê? Para abençoar? Nem sempre. Às vezes é orar para Deus dar vitória, para Deus iluminar, para Deus mostrar o caminho, para fazer o que é certo, pelo que a gente leu lá na frente. Mas isso é muita coisa, vamos lá. O Senhor tem um propósito para todas as pessoas, isso vai direcionar a nossa jornada. Toda autoridade procede de Deus, pois é Ele que estabelece reis e remove reis. Daniel 2:21. Certíssimo. Né? Então isso que eu falei, Paulo não estava preocupado com nada. Deus tem o controle de todo o universo e governa de acordo com a sua vontade soberana. 1.2.
Autoridades que ocuparam posições civis elevadas na Bíblia. Então ele não está falando de político, ele está falando de autoridade. Eita, pegou? Ó, dentre os personagens que Deus chamou e que ocuparam funções civis elevadas, podemos citar José, Davi, Esther, Daniel. Esses 4 personagens fizeram a diferença no exército de autoridade civil na vida das pessoas de seu tempo, porque estavam à disposição do Senhor no cumprimento da sua missão. Viu? Certíssimo. Certíssimo. Ele falou, eles são políticos. Porque às vezes você vê o pessoal falando, não, mas fulano também era político. Daniel teve cargo político. José, você deve ter ouvido falar isso, para justificar, eu vou entrar na política amanhã. Misericórdia. Outra coisa, tá? Antes que eu esqueça, tá? Eu acho que pastor é pastor e político é político. Eu não quero. Cada um na sua. O apóstolo Paulo falou, cada um na vocação foi chamado. Eu não nasci para isso. Então eu vou ficar aqui, né, na palavra, Ministério da Palavra, dando aula, que eu sou professor, é isso. Não gostaria de entrar para política, mas admiro quem entra. E muitas pessoas que entram, elas usam esse discurso. Não, mas Daniel era político, mas José, não existia política naquela época. Não existia política naquela época. Eles eram autoridades. Muito bem. Show aqui. Acertou. É isso mesmo. Esses 4 personagens fizeram a diferença. Fizeram mesmo. Não dá tempo da gente ver, mas você pode trabalhar com cada um deles. Né? Davi foi o maior rei. Também eu acho que isso aqui que poderia ter colocado Salomão, porque Salomão foi aquele que trouxe maior prosperidade. Também poderia colocar Josafá, também foi um bom rei. Todos eles são pessoas que desenvolveram. Esther, que salvou o povo, né, da morte. Daniel. E tem muitos que você vai enumerar, você vai tantos homens que foram, mas quando você for falar isso na classe, fala direito. Não diga que foram políticos, diga que foram autoridades. Tá. E se o irmão quiser entrar na política, ele entra, mas não vai usar essas pessoas para dizer que era política, aquilo não era. Mas eram autoridades e eram respeitadas. Agora, vamos aprofundar. Usaram a sua autoridade em favor daquilo que achavam direito. E aí, esse que eu acho que é muito importante, mas a gente vai entrar aqui. 1.3. O Estado e a Bíblia. O Antigo Testamento traz lume à ideia do Estado como a instituição da monarquia do antigo Israel do século XI a XVI a.C., conforme a narrativa bíblica. O juiz Samuel recebeu dos anciãos do povo pedido que desse um rei para Israel, e assim como as demais nações. Aí ele vai passar a ser uma monarquia. 1 Samuel 8. Vamos lá. Tem que fazer uma recuperação aqui que o povo não vai entender. Quando o povo sai de Israel, ele não é nada, ele é escravo. Aí depois, quando ele sai de Israel, sai do Egito, ele é escravo. Passa pelo período do deserto, Moisés então dá uma constituição, essa constituição é uma constituição divina, os 10 mandamentos. A partir daí é uma teocracia. E essa teocracia, ou seja, vai ser julgada pelos juízes mais tarde, né? E são homens que vão liderar. Enquanto os outros estados já estão vivendo a monarquia. Monarquia é a organização do estado em que o poder pertence ao rei. E aí Samuel foi o último desses juízes que julgavam o povo. Antes da monarquia, o povo se rebela e pede um rei. E Deus dá então Saul. E aí começa o período da monarquia. Muito bem. O Israel como demais nações. 1 Samuel 8. O Novo Testamento retrata o Estado como instrumento ordenado por Deus. Romanos 3, ou seja, o Estado é importante. Assim, os que resistem ao Estado afrontam a Deus. Eita, então quer dizer, quando a gente luta contra o Estado, a gente está lutando contra Deus. Ou seja, quando a gente está lutando contra a autoridade, né? A gente está lutando contra Deus. Que coisa. Então quer dizer, derruba fulano, tira fulano. Que coisa estranha. Esse contexto, o Estado é servo do Altíssimo para aplicar a justiça. Romanos 13, 4. Aqui eu acho que bom, o Estado não é servo de Deus para aplicar a justiça. Deveria fazer, mas não faz. Mas eu, como autoridade dentro do Estado, é que sou o canal para se aplicar essa justiça. Você está entendendo? Ou seja, eu como cristão tenho um papel importante em todas as áreas que eu estiver. Eu como professor, eu sou cristão e eu influencio como cristão. Eu como juiz, eu sou cristão e eu influencio com a minha visão de mundo cristã. Eu como magistrado, eu sou cristão, advogado. O que me norteia são meus princípios éticos, morais, religiosos. Eles vão me orientar. E da mesma forma como eu estou em um cargo político, eu sou orientado pela minha visão de mundo espiritual, material junta. Ou seja, eu faço a diferença aonde
onde eu estou. E é preciso mesmo que a igreja esteja em todos esses lugares. Assim, nesse contexto, o Estado é servo do Altíssimo para aplicar a justiça. Ou seja, eu falei, né, não acho que o Estado é servo do Altíssimo, não, para aplicar a justiça. Eu acho que o Estado é formado por pessoas que vão estar lá para fazer isso, né? Logo, esse não é um problema para os que fazem o bem, como eu falei no começo, porque quem faz o bem não tem problema, mas para os que praticam o mal. Assim é lícito pagar tributos, imposto ao Estado. E aí fala assim, tem que pagar imposto, a gente tem que pagar a luz, a gente tem que pagar a água, a gente tem que pagar a internet, a gente tem que pagar tudo que o povo paga, irmão, porque você tem que pagar, não, mas não sei o que, pedágio, você tem que pagar, faz parte do Estado, a gente tem que fazer isso, a gente tem que contribuir para o Estado. Logo, assim é lícito pagar, já falamos. Bem como também a recomendação de orar pelas autoridades públicas. Vendo? O pastor Júlio não está inventando nada. A igreja está sujeita à autoridade do Estado desde que não haja interferência em nossa fé e nosso culto a Deus. Show, 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 aleluia. Deus abençoe, pastor Josué Rodrigues, homem sábio. Olha que coisa tremenda. Ou seja, desde que o Estado ele não fira a nossa consciência de fé, nosso culto a Deus, no Brasil nós vivemos num país, gente, que você pode fazer culto a hora que você quiser, dependendo da altura, né? Porque tem gente que quer chuta o balde, mas você tem uma coisa chamada liberdade de culto. A liberdade de culto está na nossa Constituição. Você tem direito de cultuar o seu Deus. Mas só que não é só você, todo mundo que tem uma religião. Eu não posso interferir, assim como eu tenho o poder para o direito de cultuar o meu Deus, os outros também têm. Eu tenho que respeitar um ao outro. Isso é muito bom. Então, olha só que interessante, autoridade, desde que não haja interferência. Então, eu vou respeitar o Estado. Agora, quando o Estado, preste atenção, ele interferir na minha vida preste atenção, povo de Deus, na minha vida espiritual, aí então eu deverei resistir. Digamos que amanhã fale assim, você não pode mais ir à igreja. Opa, está ferindo a minha religião, a minha fé. Você não pode orar mais. Tipo a ordem que foi dada lá para Daniel não orar, né? Ou você tem que cultuar o Deus tal. Essas coisas é que estão ferindo a minha fé. Então eu posso me insurgir contra o Estado. Agora, pense bem. O fato de eu me insurgir contra o Estado não quer dizer que eu quero derrubar o Estado. Quer que eu não aceito o que o Estado está fazendo sobre a minha vida. E, no caso do apóstolo Paulo, vou pagar o preço sobre isso. Ou seja, se for possível for, serei morto. Mas eu não vou me dobrar ao Estado. E aí sim é que eu uso o versículo, melhor obedecer a Deus. Importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Não importa, eu não vou deixar que o Estado interfira. É isso que a Bíblia está falando. Agora preste atenção. Quando a igreja usa o Estado para os seus próprios fins, eu dou ao Estado a possibilidade de interferir também na igreja. E é isso que a gente não quer. Eu não quero que o Estado interfira na igreja. A nossa consciência de culto. Nós temos que manter uma coisa que é muito linda no Brasil. Cada um no seu quadrado. Estado lá, a igreja aqui. Deixa a gente fazer o nosso culto, deixa a gente adorar a Deus, deixa a gente cantar, deixa a gente fazer o que a gente pregar o Evangelho, a falar de Jesus. É isso que a gente tem que fazer. O Estado cuida das coisas do Estado. Agora, quando a gente quer usar o Estado para impor a nossa religião, a gente dá poder para que o Estado também ele possa... Hoje, digamos que a gente fala assim, vamos dar um exemplo. Bancada, tal, não sei o que, vamos votar. Todo mundo tem que ter uma Bíblia na escola. Todo mundo tem que ter uma Bíblia. Toda a igreja, toda a sala de aula, a partir de hoje, tem que ter uma Bíblia. Ora. Hoje você vai rir, vai falar, oh, glória, aleluia. Esse irmão é irmão de Deus. Esse político está pensando na palavra de Deus. Realmente, agora toda a escola tem uma Bíblia aberta. Aleluia. Aí amanhã as coisas viram, a política vira, sai aquela bancada, entra uma maioria muçulmana, toda a escola vai ter que ter um Alcorão ali. Aí você fala, peraí, vamos ao Alcorão. Mano, você não gostou quando era a Bíblia? Agora é o Alcorão. Esse é o perigo do Estado unido à igreja. Nós lutamos muito para separar Estado de igreja. Cada um tem a sua consciência, cada um tem a sua fé. Mas vem comigo que a gente está só começando. Então, o Estado e a Bíblia.
Aí caminhei, né? A igreja está sujeita à autoridade do Estado, desde que não haja interferência na nossa fé e em nosso culto a Deus. É isso aí que é muito lindo e que o Brasil, Deus abençoe o Brasil. Cuidado com os políticos manipuladores que usam o medo para ganhar voto, para se eleger e para crescer aí. E com esse medo ele fala isso, ele fala, só que ele não mostra para você, não mostra para mim, não mostra para a igreja, que se você fizer isso, se você acampar isso, que você for dominado por esse pensamento, hoje você pode rir, a igreja pode rir, mas amanhã ela pode chorar, porque as coisas mudam, as pessoas mudam, as religiões mudam e vem outra religião e vai impor uma coisa sobre nossos filhos, sobre a nossa casa, que nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos liberdade religiosa. Você ensina o seu filho o que é fé, você cuida da tua família e não o político ou A ou B ou o Estado vai dizer o que preconiza na nossa intimidade da fé. Como é que tem que ser o nosso culto, daqui a pouco vão dizer como é que tem o nosso culto, você pode cantar, você não pode cantar, até que hino que a gente vai ter que dizer. Por quê? Porque a gente está misturando as coisas. Bom, se você quer ficar com a gente, faz o curso de professor Escola Bíblica Dominical, seja muito bem-vindo aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. O link está aqui embaixo. Você vai ter certificado, tudo no final. Vai ser bom para você. Faz que é bênção, viu? Deus abençoe. Dois, princípios divinos e sua aplicação na sociedade civil. 2.1. Como cidadãos deste mundo e exemplos para a sociedade, é necessário escolher bem os representantes do povo. Show. No cenário em que a maioria dos eleitores declara que a religião é muito importante em sua vida, metade dessa acredita que na hora de fazer leis, os representantes devem levar em conta o que dizem as tradições religiosas. A participação social é algo extremamente necessário na igreja e deve ser bem fundada em princípios bíblicos. Isso significa que o cristão deve analisar as propostas e as ideologias sobre a ética cristã, escolhendo pessoas que se norteiam por nossos princípios e os bons costumes. Aqui é excelente. A minha questão é a seguinte, é que muitas vezes essas pessoas que nós votamos, que nós dizemos, elas não se preocupam com a questão social. Elas estão lá, porque o texto que a gente leu, e aí que você falei, tem uma coisa aqui que eu quero pegar aqui, que é o quê? O texto fala sobre a questão social. E eu não vejo, minha crítica é que eu não vejo esses cristãos que nós elegemos para fazer isso, eles não estão preocupados. Eu nunca vi uma lei sobre isso, eu nunca vi eles falando sobre o pobre, eu nunca vi eles falando sobre trabalho, eu nunca vi eles falando sobre o salário mínimo, eu nunca vi eles falando sobre creche, eu nunca vi eles falando sobre cuidado das pessoas. Ele não faz uma vez que tudo bem, a igreja elege alguém para representar os seus interesses, mas ela não está ali só para isso, o político não está ali só para isso. Por exemplo, muita gente não sabe, mas cada um tem a sua função política. O prefeito só toma conta da cidade, o vereador toma conta da cidade. Aí você vê o cara que é vereador está falando de lei anti-aborto. Ele não tem poder para falar de lei, não é discussão na Câmara dos Vereadores sobre anti-aborto. Aí o cara fala na igreja e fala assim, eu estou lutando contra... Não tem nada a ver com o voto que ele, o cargo que ele vai... Meu Deus, e aí eles manipulam os mais pobres, manipulam a igreja passa a ser um discurso, agora é hora, você vai ver, essa igreja é cheia de político, todo mundo aparece, e cada um infligindo mais medo, cuidado com o fulano que vai fazer isso, cuidado com o Beltrano que faz isso, o povo, não, então vou votar nele. Não seja bobo, analise as propostas políticas, o que você vai fazer por nós, o que você vai fazer pela minha cidade, não vereador, não, tá, aborto, deixa que lá no Senado vai ser discutido isso aí, o STF vai discutir isso aí, a gente vai votar lá, a gente vai ter gente lá. Agora aqui, eu quero saber na minha cidade, a minha cidade está minha praça está abandonada, aqui não tem água encanada, aqui não tem luz, aqui não tem rede elétrica, a praça está aí tudo quebrada, não tem criança, não tem creche para as escolas. É isso, vereador, que a gente quer saber. Prefeito, a gente quer saber de ônibus que não está passando na minha porta, a gente quer saber dos buracos que a rua está toda escrevida. Não, mas a Bíblia não sei o que, o anti-aborto, não quero saber, isso é outra discussão. Você, prefeito, está sendo eleito para cuidar da cidade, o que você está fazendo? É isso, mas ninguém explica isso para o povo, gente, ninguém explica isso para o povo, e o povo fica sendo manipulado. Né? No governador, o senhor cuida da segurança, como é que está a segurança na nossa... mas não sei o que eu canto bem, eu canto hino, né? Eu canto hino, aí vamos votar nele que canta hino, que bonito, ele é católico, mas canta hino. Aí como é que está a segurança? Não quero saber que ele canta hino, não quero saber se ele vai à igreja, que ele é católico, que ele é crente. Eu quero saber da segurança, cadê a segurança, cadê a escola estadual, como é que a escola está estadual, como é que estão os professores, cadê a merenda? É isso, irmão.
É isso, meu Deus. Política é isso. Então, quando a gente votar, a gente tem que ter essa visão. Aí você vai falar assim, pastor, mas isso aí é a igreja. Não, é que eu, como cristão, sendo preste atenção, eu, como cristão, ocupando o cargo político, eu sou norteado. Então, por exemplo, digamos que eu seja governador. Sou governador do estado e vou cuidar, então, das escolas estaduais. Você tem que ver qual escola que é, estaduais. Então, não vou deixar faltar merenda para as crianças. Não vou. Se eu não fosse, eu podia até, não sei o quê, mas como cristão, não, tem que ter comida para as crianças. Tem que ter, as crianças têm que ter comida. Não vou desviar a verba. Eu, como cristão, não vou aceitar suborno. É isso que é o caráter cristão. Eu não vou aceitar suborno. Eu não vou votar em leis porque eu recebi dinheiro, mas que vão contra o povo. Hoje é que a gente tem, os políticos é tudo de internet, só fica na internet postando, não sei que, e ganha dinheiro para ficar postando, para fazendo, lacrando na internet, é só isso. De um lado e do outro, lacrando. E aí você fica lá seguindo essas coisas. E cadê o concreto na tua vida? O que ele vai mudar na tua vida? É para isso que você vota. E não importa que ele seja crente, o que eu quero saber é o que ele vai fazer, o que ele pode fazer pela minha cidade, por aquele lugar que eu moro. Eita, tá só começando. Calma o coração. Vamos lá. Propostas de ideologia sobre a ética cristã. Então, tudo que eu vou fazer ali no governo, ele é pautado pela minha consciência cristã. Ok? Bom, 2.2, o cristão, o povo de Deus não deve ser omisso, mas participante. Eita, a omissão dos cristãos não corresponde ao princípio bíblico. Quando há participação do povo de Deus em várias funções do Estado, há progresso. Ao longo da história cristã são notáveis as histórias. Então, olha só, quando o cristão está no lugar certo, ele pode mudar. Olha só, o Estado proibiu a queima das viúvas nas Índias, 1829, acabou com a escravidão no Império Britânico em 1840, impediu a discriminação das mulheres na China e proibiu a segregação racial nos Estados Unidos. Tudo isso aqui é muito bacana, não dá tempo da gente ver. Talvez eu faça um vídeo só para os membros. Ou se você quiser, eu posso gravar um vídeo. Comente aí se você quer saber um pouco mais, senão a gente não dá tempo da gente abordar. Mas é importante, o que eu quero abordar aqui é como que o cristão, ele nessas posições, na política, por isso que eu falei, não é para você não fazer, é para você fazer. E através da sua visão de mundo, ali na política, você alterar algumas situações, mas não pensando em você, pensando na sociedade, no mal da sociedade. Vou dar um exemplo. Tá, então tem uma comunidade de pessoas que estão vivendo no lixão, catando comida no lixão. Eu sou cristão, entrei naquela situação da prefeitura e eu ali como vereador, tá na minha decisão votar isso. Ora, se eu sou cristão, olha como é que é isso. Preste atenção no que eu estou dizendo, isso é muito importante, essa lição é muito importante. Então, eu sou cristão, eu não vou votar nunca contra aquelas pessoas que estão ali, eu quero dar renda para aquelas pessoas, eu quero tirar aquelas pessoas daquela situação, porque eu sou guiado pela minha consciência cristã, e mesmo que eu aceitar, alguém vier, de repente, eu vou dar um outro exemplo, quando a minha consciência cristã orienta as minhas decisões, tem um local onde tem uma pessoas que invadiram uma propriedade ou que viviam lá, por exemplo, um quilombo, vou dar um exemplo, um quilombo tem pessoas lá que estão morando lá e tem um dono da terra, o dono da terra é muito rico, mas ele tem muito dinheiro, e está querendo expulsar aquelas pessoas, então ele vai tirar aquelas pessoas, e então ele muitas vezes vai me propor alguma coisa para que eu possa ter leis para poder despejar aquelas pessoas da terra onde estão. Eu vou ter uma preocupação muito grande. Qual é a minha preocupação? Eu tenho que fazer a lei, eu tenho que cumprir a lei, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar daquelas pessoas, para onde elas vão. O que eu faço com aquelas pessoas? Não estou dizendo que você não tem, se a terra pertence a alguém, não estou dizendo que ele vai ter que ficar na terra dos outros, não é isso que eu estou falando, não. Estou falando que eu tenho que, de algum modo, de alocar essas pessoas em outro lugar. Cuidar do pobre, cuidar do necessitado. Quando a gente fala de políticas públicas é muito importante, por exemplo, quem mora na favela, o pessoal pensa que todo mundo que mora na favela é bandido, todo mundo que mora na favela é favelado, todo mundo que mora na favela, e aí as pessoas acham que podem entrar na favela matando, podem entrar na favela fazendo o que quer, que a favela é terra de ninguém. Não pode. Eu, como cristão, na justiça social, eu vou gritar em favor do oprimido. Vou dizer, não, na favela tem morador de bem, na favela tem mãe, na favela tem pai, na favela tem professor, na favela tem doutor, na favela tem pessoas que trabalham, que querem viver a sua vida em paz. A gente não pode matar essas pessoas, não. Tem que ter educação para aquelas pessoas lá, tem que ter escola de qualidade, tem que ter creche para aquelas mães poderem trabalhar.
Hã? Não é só chegar lá e falar, vocês não têm isso, não têm aquilo, corta aquilo, corta aquilo. Mas como é que eu, como cristão, vou cuidar disso? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter lei para esse povo. É isso que eu me deixa indignado, que eu não vejo os cristãos fazendo nada. Não fazem nada, eles só ficam discutindo as questões éticas e morais da igreja, da religião, que não sei o quê, dia da Bíblia, dia do pastor, dia da mulher do pastor. Ora, eu não estou votando, eu não quero que o cara vote lá dia do pastor, irmão. Eu quero que tenha luz na minha rua, eu quero que tenha calçamento onde eu vou passar. Quero lá dia de pastor, dia de mulher de pastor, dia de... Não é para isso que a gente vota e as pessoas não sabem, mas... Eita, chega, pastor, chega. 2.3. A igreja precisa de representante. O povo de Deus precisa participar efetivamente, priorizando valores éticos e morais do reino de Deus. Conscientemente ser seletivo com as verdadeiras, cumprindo o bem justo e coletivo. Aqui, não sou eu que estou falando não, tá? Vocês vão falar, vão querer... justo e coletivo. Ou seja, eu não faço lei para mim, eu faço lei para todos. Recentemente nós vimos uma situação em que centros de umbanda, de candomblé foram destruídos. Isso não é certo. Um cristão não pode fazer isso. Ele não pode destruir um centro, não pode. Porque hoje mesmo que você esqueça tudo, se você vai lá e destrói o centro, amanhã estão destruindo a nossa igreja. Eu, como político, o que eu faço contra isso? O que eu proponho contra isso? Eu não gostaria que destruísse a minha igreja. Por que eu vou destruir os outros? Daqui a pouco eu estou destruindo sinagoga. Não, destrói lá a sinagoga lá dos judeus. Judeu não pode destruir a sinagoga. Não, me juntar nesse negócio. É para todos. Eu faço lei para a igreja, não. Eu faço lei. Não, vou fazer lei só para a casa do irmão lá, botar uma luz lá, botar um poste lá. Não, você faz para todo mundo. Você é governador, você foi eleito por todo mundo. Você é presidente, você é eleito por todo mundo. Você foi eleito pelo Brasil ou pela maioria daquelas pessoas. Eita, Centro de Estudos Boa Semente. A gente tem curso de teologia, curso de professores, curso de capelania. O link está aqui embaixo. Vem estudar com a gente, certificado no final. É muito importante a gente estudar para não se tornar presa fácil. Mas aqui é canal para quem pensa. Aqui eu quero gente que pensa. Vem com a gente, vem estudar, tem muita coisa boa. Finalmente chegamos no tópico 3, a chamada da igreja para as obras chamadas obras sociais. 3.1 admoestação bíblica. O capítulo 58 é tudo aquilo que eu falei lá no começo, tá, gente? Se você estudou, não preciso me ater aqui. Todavia, para que se possa compreender melhor a missão da igreja, possui como relação às obras sociais, vamos entender o conselho divino retratado no livro de referido profeta. Já fizemos isso lá no começo. A igreja deve fazer as obras sociais à semelhança do exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada está cheia de mensagens que estimulam o crente fiel a trabalhar em favor dos menos favorecidos. Preciso falar alguma coisa? Não, né? Então eu, como político, eu tenho que estar fazendo isso. Não vou falar porque vai ficar cansativo. 3.2. Como desenvolver a atitude de ajuda ao próximo? São vários aspectos envolvidos na exposição desse tema. Alguns aspectos serão determinados pela necessidade pela qual as pessoas envolvidas, recursos disponíveis, entre outros. Assim, vamos considerar algumas ações que encontramos registradas na parábola que o Senhor Jesus Cristo contou ao doutor da lei, que apresentou uma questão ao Senhor. E quem é o meu próximo? Encontramos nesta parábola atitudes a serem desenvolvidas que fazem a diferença no socorro aos necessitados. Lucas 10:33, notar que o samaritano aí mais está atento aos necessitados. Está atento diferentemente do curioso, pois ao ver se aproximou dele, não apenas no aspecto cognitivo envolvido, mas também emocional, moveu-se de íntima compaixão. Forte, isso aqui gostei, vou anotar que eu vou pregar. Lucas 10:34, no primeiro momento, fez o que podia. Vemos princípios que devemos nortear, nos ajuda ao próximo, atenção, interesse, conhecimento, compaixão, iniciativa. Mas vamos aprofundar? A parábola do samaritano fala de 3 classes ali. Fala dos levitas, fala dos sacerdotes e fala de um outro grupo que é o samaritano. Os levitas eram aqueles que cantavam separados e eram santos, eles não podiam tocar em coisa impura, também uma pessoa moribunda, então eles não podiam tocar naquele homem, que a Bíblia fala que foi um homem que foi roubado, foi dilapidado, foi jogado, os salteadores deixaram ele meio morto.
Então, ninguém sabia se ele estava morto ou estava vivo. Na dúvida, o levita não podia botar a mão, meteu o pé. Passou o sacerdote, muito mais santo, do templo, na hora do serviço, para não chegar atrasado, falou assim, deixa aí, né? Não vou fazer nada. E passou o samaritano. O samaritano, como você sabe, era visto como impuro. O samaritano era visto como ninguém. O samaritano era considerado cão. Deixa eu te falar uma coisa. Ó. Existia uma oração que o judeu fazia, que ele dizia assim, como é que é? Obrigado por não nascer mulher. Obrigado por Deus. Eu falava assim, obrigado Deus porque não nasci mulher. Obrigado Deus porque não nasci, porque não sou um cão. Que cão também, cachorro, era um bicho que, né, quando eles queriam ofender alguém, chamava de cão. Você é um cão. Chamar alguém de cão é falar, sabe, xingar a mãe de papagaio e por aí vai. Então, obrigado, Senhor, porque não nasci um cão. E obrigado, Senhor, porque tu não me fez um samaritano. Essa era a oração de um judeu, né, de linha, um homem de bem daquela sociedade. Então, o samaritano é justamente essa pessoa da outra, representa hoje essa pessoa de outra religião que você não detesta, que você não gosta, que você critica, que você não quer nem votar, que você fala que ele que é o demônio, é o diabo, é o samaritano. Representando, pensa no homem mais ruim, na mulher mais ruim, que tu olha assim, essa mulher tem tudo, eu não vou nem falar para não estimular a agressão e o ódio, porque infelizmente a internet virou o caminho do ódio, mas que é às vezes de uma opção sexual diferente da nossa, que é diferente, pensa diferente da nossa, fez alterações no corpo, hormonais e cirúrgicas, ou seja lá o que for, que você, como cristão, filho de Deus, falou assim, não, essa mulher, Deus me livre. É isso que eles pensavam sobre os samaritanos. Mas, quando esse homem estava caído, foi justamente essa pessoa que a ajudou. Isso te diz alguma coisa? Isso te faz pensar alguma coisa? E por que ele traz isso aqui? Mostrando para você que tem muita gente que está lá, que ele foi eleito, mas não foi para você vai eleger ele, mas não é para cuidar da sua religião. E muitas vezes é ele que vai trazer melhorias para a tua própria vida. É ele que vai cuidar de coisas que você precisa, que nem é da tua religião. Às vezes é de outra religião completamente diferente da sua. E aí? E você votou o tempo todo numa pessoa porque disseram que ele era evangélico, que ele tinha que fazer não sei o quê, que ele tinha que tomar conta da igreja, lutar pela igreja, não fez nunca nada por você, nem pela sua rua, nem pela sua cidade, nem pela sua creche do seu filho, nem pelo seu estado, nunca fez nada de concreto, ele ficou só discutindo um negócio de ética religiosa e cristã, e que pode casar com quem não pode, com não sei o que não sei o que lá, e na teoria, na prática, nada disso. Você não teve nada de... E o pior é quando você vai ver depois escândalos na internet, você vai ver que está envolvido em falcatrua, você vai ver que está envolvido em propina, está recebendo dinheiro de que não deveria receber, e é evangélico, e o nome do Senhor está sendo, porque venderam pra gente uma ideia que a gente tem que votar no cristão, que é homem de família, que é não sei o que lá, que vai lutar pela igreja, mas quando eles chegam lá, não fazem nada disso. Eu nunca vi essa bancada lutar pelo pobre. É isso que é complicado. Eu nunca vi quando tem uma chacina, quando tem não sei o que. Qual é o líder que você vê lá, vai lá, que é pastor, que é cristão, que vai lá defender a vida? Qual que você conhece? Vai lá e vai defender, vai discursar, vai postar na internet. Não aceito isso, discriminação. Não aceito racismo, não podemos lidar com isso. A escravidão, outro dia pegaram uma fazenda cheia de pessoas ainda vivendo em escravidão. Aí quando você vai ver, quem é o dono? É isso. É isso, é quando vai ver a vida está envolvida em escândalo sexual, está envolvido em um montão de problema. Mas segura uma bandeira grandona de Jesus. Jesus é o Senhor. Aí o povo vota lá, fica rico, porque dá dinheiro. Se não desse dinheiro, duvido que eles estavam lá. Duvido, dá muito dinheiro esse negócio de política. Essa é a verdade, tá? Tô aqui para falar a verdade, meu canal é independente mesmo. Meu canal é independente, eu vou aqui aos trancos e barrancos, e quem me sustenta é o Senhor, o Senhor que me dá graça para gravar toda semana, passando por muita dificuldade, mas Deus ainda é comigo.
pela misericórdia do Senhor, né? E agradeço aos meus líderes que não estou aqui também do nada, não vou dizer que eu estou aqui, falo mesmo, não é nada disso não, eu estou debaixo da liderança do meu pastor presidente, que me dá essa possibilidade de estar aqui, e poderia não dar, é um homem de Deus, é um homem sábio, também do meu bispo, também, talvez ele nem me conheça, né? Nem sabe quem eu sou, o canal Boa Semente, o que é o canal Boa Semente, mas ele me deixa trabalhar aqui, me deixa, né, tá aqui, eu honro a Deus, e é por isso que quando eu falo isso, irmão, não estou criticando a nossa igreja, não. Eu já disse e disso de novo, não me vejo em nenhum outro ministério do que for Madureira, não me vejo, com todos os nossos problemas, toda a nossa dificuldade, que não cabe aqui levantar, e nem esse é o caso, e nem levantaria, que esse não é o caso aqui, mas eu amo esse ministério, eu amo minha liderança, é uma liderança sábia, homens de Deus que estão aqui na nossa vida, e eu agradeço a Deus por poder estar aqui. Bom, irmãos, então é isso, mas essas coisas precisam ser faladas, precisam ser ditas. Ai, meu Deus do céu, vemos princípios que devem nortear nossa vida ao próximo: atenção, interesse, conhecimento, compaixão, iniciativa. Então, nessas eleições, por favor, vote de acordo com a sua consciência cristã, vote de acordo com o seu pensamento, vote de acordo com aquilo das propostas, analise as propostas, veja o que ele faz, o que ele poderia fazer, o que ele já fez. Tem gente que veio o pai, aí veio o avô, aí depois entrou o pai, agora é o filho, agora você vai botar no neto. Não tem uma proposta, nunca fizeram nada lá. Deixa quieto. 3.3. Obras sociais como fator de crescimento da igreja. No que se refere à igreja, devemos estar convictos de que a vontade de Deus é que ela cresça para a sua honra e glória. Todos os membros devem participar do crescimento da igreja como instituição, meditar na mensagem do Evangelho e orar que Deus nos dê consciência de que a prática de obras sociais pela igreja, membresia, redunda em benefício para as pessoas, para a instituição e para cada um envolvido. Efésios 2, 8-18. Que a nossa oração seja pela salvação de todos aqueles que Deus colocar em nosso caminho. Maravilha. Conclusão: a igreja é a instituição divina na terra. Tal verdade resulta em responsabilidade em todas as áreas da vida debaixo do sol, inclusive social. Afinal, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que seus discípulos são luz e sal deste mundo, que o Espírito Santo nos capacite e direcione em todos os tempos para que nossas ações contribuam para o bem da sociedade, o testemunho cristão para a glória de Deus. Bem, eu vou ficando por aqui, foi forte hoje, mas não fica triste comigo não. Ora por mim, eu tenho certeza que vai ser bênção, um dia você vai entender e você vai crescer também, esse é o meu desejo. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo.